Bem-vindos ao Meta Saudável. Olha, se você curte análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o tema de hoje é crucial. Pois é, essa é a grande questão, né? O paradoxo que todo mundo que leva o treino a sério enfrenta uma hora ou outra. Sabe aquele platô super frustrante? Aquele momento em que não importa o quanto a gente se esforce a mais, os ganhos simplesmente travam. A resposta para isso está numa estratégia que parece ir contra a lógica, mas é absolutamente fundamental. Então, vamos ser bem diretos aqui. Aquela ideia de que mais é sempre melhor, esquece. No treinamento de força a longo prazo, isso simplesmente não funciona. Um esforço contínuo, sem parar, sem uma recuperação pensada, não leva a mais ganhos. Leva invariavelmente à estagnação, à frustração e, o que é pior, a lesões. O corpo precisa de um respiro, não só para se recuperar, mas para se adaptar e ficar mais forte de verdade. E é aí que entra a ferramenta profissional para gerenciar essa necessidade. O deload. Presta atenção nas palavras-chave aqui. Planejado e estratégico. Isso não é tirar uma folga aleatória só porque bateu o cansaço. Não. É uma parte inteligente e calculada de um programa de treino bem estruturado. O objetivo é claro: permitir que a mágica da supercompensação aconteça. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Um deload não é simplesmente faltar na academia por uma semana, isso seria recuperação passiva. O deload é recuperação ativa. A gente continua se movendo, mas com menos carga ou volume. Isso mantém os padrões de movimento afiados, ajuda na recuperação porque promove o fluxo de sangue e, talvez o mais importante, mantém a nossa rotina e o psicológico firmes no treinamento. Beleza, então vamos mergulhar um pouco na ciência para entender por que o corpo chega nesse ponto, nesse preciso de um reset. A fadiga que leva a gente para o platô, ela não é só um músculo cansado, sabe? É bem mais complexo. É um estresse que vai se acumulando e afeta vários sistemas do corpo, cada um no seu tempo. A gente vai analisar esses 4 pontos, e o pulo do gato aqui é sacar que cada um deles se recupera num ritmo diferente. Ignorar esse descompasso, bom, é a receita perfeita para estagnar. Começando pela fadiga neural. Sim, o cérebro e o sistema nervoso também se cansam. Pensa nisso como um mecanismo de proteção super inteligente do corpo. O sistema nervoso central começa a diminuir os sinais que ele manda para os músculos para evitar algum dano mais sério. O resultado, mesmo com todo o esforço do mundo, não dá para recrutar as fibras mais fortes, o que limita tanto a força quanto o crescimento. O deload, nesse caso, funciona como um botão de reset para esse disjuntor central. Agora, olha, que interessante. Aqui a gente está falando do gargalo oculto do progresso. Os músculos, eles se recuperam até que rápido, coisa de 24 a 72 horas. Só que tendões, ligamentos, articulações, a história é outra. Eles têm pouco fluxo sanguíneo, então levam semanas para se recuperar de verdade. Treinar pensando só na recuperação muscular acaba acumulando um estresse invisível nesses tecidos, que leva a dores crônicas e lesões. O deload dá a eles o tempo precioso de que precisam para se fortalecer. E por último, mas não menos importante, tem o ambiente químico do nosso corpo. Pensa só, treino intenso e contínuo é um estresse. E isso faz o quê? Aumenta o cortisol. Em excesso, o cortisol vira um vilão. Ele se torna catabólico, ou seja, começa a quebrar tecido muscular. Um deload reduz drasticamente esse estresse, deixa os níveis de cortisol baixarem e o ambiente hormonal voltar a ser anabólico, ou seja, favorável para construir músculo. Tá, mas aí vem a pergunta: como é que reduzir o treino se traduz em mais resultado? A resposta para isso está num modelo que é a base da ciência do esporte moderna. A resposta está nesse conceito aqui, o modelo aptidão-fadiga. A ideia é bem simples, na verdade. Cada sessão de treino faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ela constrói aptidão, que é a força e o músculo, e que são coisas duradouras, mas também gera fadiga, que é o estresse neural, muscular, articular e que é temporário. O problema é que logo depois de um período de treinos pesados, a fadiga está lá em cima mascarando toda a aptidão que foi construída. E essa frase resume tudo perfeitamente. A virada de chave é entender o seguinte: a estagnação, muitas vezes, não é por falta de ganho, é pelo excesso de fadiga que está escondendo esse ganho. O deload não constrói músculo novo em uma semana, ele só deixa a fadiga ir embora, revelando o progresso que já estava ali escondido. É por isso que é tão comum bater recordes pessoais logo depois de uma semaninha de deload. Beleza, a teoria tá clara, né? Agora vamos para a parte prática. Como saber a hora certa de implementar um deload?
Olha, o corpo conversa com a gente, ele manda sinais bem claros, tanto físicos quanto psicológicos. A performance que não melhora e as dores nas articulações são os mais óbvios. Mas atenção para isso. Os sinais psicológicos, como falta de motivação, irritabilidade, sono ruim, isso não é falta de força de vontade, tá? São indicadores fisiológicos de que o sistema nervoso central está cansado e os hormônios estão desregulados. Ignorar esses sinais é um erro grave de programação. Então, com base nesses sinais, a gente tem duas formas de agir. A reativa, que é basicamente esperar os sintomas aparecerem para então fazer alguma coisa, funciona? Até funciona, mas não é o ideal. É só controle de danos. A abordagem inteligente, a estratégica, é a proativa. Planejar o deload no programa antes mesmo de se sentir no limite. Isso previne o excesso de fadiga e garante um progresso muito mais consistente no longo prazo. E para ajudar nesse planejamento, aqui vai um guia bem prático. A frequência ideal vai depender do nível de experiência e também se a pessoa está comendo para ganhar massa ou para perder gordura. Atletas mais avançados geram muito mais estresse e precisam de deloads com mais frequência. E se liga nesse detalhe que é talvez o mais importante de todos. Durante uma fase de déficit calórico, a capacidade de recuperação do corpo diminui. Por isso, os deloads precisam ser bem mais frequentes para preservar a massa muscular que foi tão difícil de construir. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Muitas vezes, nessa busca sem fim por mais, o que a gente acaba fazendo é só acumular mais fadiga e não mais progresso. O deload é a ferramenta que ajusta o nosso foco para o que realmente importa, a adaptação e o avanço de verdade, de forma contínua e inteligente. É isso, pessoal. Obrigado por acompanharem mais essa análise aqui no Meta Saudável. Se essa discussão ajudou a clarear as coisas, não esquece de deixar aquele like e se inscrever para não perder a próxima. Até mais!